fogoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venham logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade de Deus. Aleluias. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa nele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a você sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, é alimento para as nossas almas. Nós agradecemos ao Senhor por essa noite, por estarmos na Tua casa, Senhor, podendo louvar e adorar o Teu nome. Sabemos que o Senhor já recebeu o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus, não porque somos alguma coisa, mas porque fazemos, ó Deus, o melhor que nós podemos para agradar ao Senhor. E que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que lhe apraz nessa noite. Fala conosco. Nós precisamos ouvir, ó Deus, a voz do Senhor. E precisamos ser mais uma vez transformados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, para a glória do Teu nome mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, fiquem à vontade. Queridos, se eu pudesse dar um título, para essa mensagem, para essa pequena reflexão sobre a palavra de Deus, eu poderia falar que seria assim, alguns princípios bíblicos da maturidade cristã. Eu vou me ater ao versículo 18, embora tenhamos lido todo o capítulo 3 de 2 Pedro, mas eu quero me ater a essa parte do versículo 18. Porém, continuem a crescer. Os irmãos sabem, que nós temos vivido tempos difíceis, todos nós. É um ano atípico para todos nós. Mas não difere também de muitos tempos passados. Sempre houve crises no mundo. E as pessoas sempre se desesperaram por diversos motivos. No entanto, a palavra de Deus nos afirma que tudo isso vai passar. E aí o apóstolo Pedro, ele vem escrevendo essa segunda carta às igrejas da época, com o objetivo de despertar os irmãos sobre alguns tópicos. Se vocês quiserem até consultar a Bíblia e comparar, conferir como os bereanos faziam, fiquem à vontade. Então você percebe aí que neste capítulo 3, nós vemos que Pedro, ele vem trazendo para nós a ideia e a atenção para que não nos esqueçamos da palavra que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos profetas. Então, pensando no contexto desse capítulo, ele desperta a igreja para algumas questões que são muito importantes.
Por exemplo, não esquecer também que a nossa percepção de tempo é totalmente diferente da percepção de tempo do nosso Deus. Né? Bem fala aqui na palavra de Deus, no versículo 8, por exemplo, que 1000 anos para o Senhor como um dia. Para nós, muitas coisas podem acontecer num dia, né? Em 1 minuto, inclusive. Mas a nossa percepção de tempo é limitada, ela é fraca. Deus vê além da curva, né? Como diz o ditado. E nós, na nossa percepção de tempo, nós somos frágeis. Uma outra verdade que este capítulo traz, só para nós contextualizarmos, é de que Deus não retarda suas promessas. Às vezes, como humanos, pensamos que Deus está atrasado, né? Entre aspas. Senhor, por que a minha vitória demora? Por que eu estou lutando tanto e nunca chego lá? Enfim, talvez tenhamos a ideia, até mesmo inconsciente, de que as coisas estão atrasadas nas nossas vidas. Mas o apóstolo Pedro vem nos chamando a atenção e dizendo, olha, Deus não retarda a sua promessa. Deus trabalha no tempo certo. O tempo certo não é o meu tempo, não é o seu tempo, meu querido. O tempo certo é o tempo do próprio Deus. E a percepção dele é totalmente diferente da nossa. Cabe a nós, como filhos de Deus, termos a sensibilidade, o discernimento para aguardarmos no Senhor aquilo que Ele tem para nós. Uma outra coisa que Pedro chama atenção nesse capítulo é que nós devemos esperar a vinda do Senhor Jesus e aguardar novos céus e nova terra. Aleluias! Que promessa maravilhosa que nós temos. Embora alguns de nós, ou em outros tempos, já passaram por situações constrangedoras no sentido de serem cobrados. Vocês estão falando aí há 40, 50 anos, ou desde que eu conheço você, você fala que Jesus vai voltar, que a Bíblia é verdade. E aí? Onde Ele está? Ele não vem? E eu costumo dizer que a palavra de Deus nos mostra, inclusive, que todas as promessas aqui contidas, todas elas já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Nós temos a prova de que o nosso Deus está no controle de todas as situações. Ele está no controle do tempo. Ele está no controle da própria vinda do Senhor Jesus. Apesar de alguns pensarem que ela é tardia, mas nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus. Novos céus e nova terra. E aí não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter lamento, não haverá pandemia, não haverá mídia, não haverá política, mas estaremos para sempre com o Senhor, aleluias. É uma promessa que Deus tem para nós devemos crer assim. Ainda, Pedro nos chama a atenção para que tomemos cuidado com os falsos homens invejosos, homens que são do mal, malignos, com a mente destruída e que querem destruir o povo de Deus. Temos visto muitas coisas hoje, né? Inclusive no meio de muitas denominações. Muitos homens abomináveis, como diz Pedro aqui no versículo 17. Homens que querem distorcer a palavra da verdade, que fazem do certo errado e do errado certo, como diz a palavra de Deus. Mas nós devemos estar atentos, porque já fomos avisados quanto a esses homens. Eles existem, sempre existiram, e nós devemos estar atentos para que somente a palavra de Deus tenha o controle da nossa alma, da nossa vida e dos nossos corações. E aí, neste capítulo 3, Pedro, rapidamente, né, como eu disse aqui, ele faz esse apanhado falando sobre a vinda do Senhor Jesus. E essa esperança que temos no Senhor Jesus, e chega no versículo 18, quando ele termina, né, os seus toques,
os seus conselhos maravilhosos para a Igreja de Cristo. Ele diz, mas, porém, vocês devem continuar a crescer. Apesar dos homens malignos, apesar de tudo que pode acontecer, esperando a volta de Jesus, esperando novos céus, nova terra, crendo que o tempo de Deus é sempre o melhor e que a percepção de tempo de Deus é diferente da nossa percepção de tempo, crendo nisso tudo, nós devemos continuar a crescer. Todos aqui são adultos ou alguns jovens, ou adolescentes, não sei, muita gente com a carinha bonita, nova. Sabe que crescer às vezes é um pouco complicado, Quando a gente fala em crescer, hoje alguns adolescentes já falam, Nossa, estava tão bom, a gente era feliz e não sabia quando era criança, Não tinha compromisso. Qual é o trabalho de uma criança? Minha avó falava, o trabalho da criança é brincar mesmo, fazer bagunça, é bater panela, porque crescer é algo que mexe com a gente. E aí vale aqui a gente fazer a consideração sobre a diferença entre crescimento e desenvolvimento. A palavra de Deus, ela não fala no desenvolvimento. É difícil achar esse termo, inclusive nas traduções bíblicas, mas fala-se muito em crescimento. Quando a gente fala dentro da área médica, porque eu sou também profissional, formada na área da saúde, quando a gente fala em crescimento, a gente está falando um aspecto quantitativo. Por exemplo, quando o bebezinho nasce, qual é o parâmetro, qual é a referência utilizada para saber se ele está crescendo ou não? Logo na primeira semana após o nascer, volta, faz o retorno ao pediatra para verificar o quê? O peso e a altura, saber se ele cresceu. Então, quando a gente fala em crescimento, nós estamos falando em medidas mesmo, E um detalhe importante do crescimento é, quem está vivo, todo ser humano vivo, ele cresce de alguma forma, para dentro ou para fora. Ele cresce. O crescimento faz parte da vida. Só não cresce quem já morreu. Então, o crescimento, ele não é uma opção. Eu quero crescer. Muitas crianças, inclusive, falam isso, Nossa, eu queria tanto crescer. Aí, quando cresce, quer voltar atrás, mas já não tem jeito. Vai ter que continuar ali grande, do mesmo jeito, com as responsabilidades. Mas o crescimento não é uma opção. É algo gradual, mas não é uma opção. E aí, quando a gente fala também em desenvolvimento, nós estamos falando mais no aspecto qualitativo. Vou dar o mesmo exemplo em relação às crianças, para ficar mais fácil dos irmãos aqui, os irmãos que estão em casa também entenderem. O desenvolvimento de uma criança, por exemplo, a gente pode avaliar por meio de marcos. São chamados de marcos neuropsicomotores do desenvolvimento. O que é isso? Para cada fase da vida, alguns comportamentos musculares, neuromusculares são esperados para aquela fase. Exemplo, mesmo bebezinho. O bebê ao nascer, quando você pega o bebezinho, ele é todo molinho, não é? À medida que o tempo passa, ele começa a firmar a cabecinha. Até o terceiro mês, por exemplo, a referência que nós temos é que até o terceiro mês, o bebezinho já esteja com o tônus do pescoço, o tônus muscular já formado, e ele consiga sustentar a cabeça. Agora, hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes, Os meninos já nascem, já parece que já estão com a cabecinha no lugar, Não esperam os 3 meses, já está tudo muito adiantado. Mas existem essas referências para quê? Para a gente saber, o bebê está se desenvolvendo? Este bebê está cumprindo o seu papel no sentido de comportamentos neuromusculares normais em relação a uma maioria? Por isso que nós chamamos de marcos do desenvolvimento. É a nossa referência. Vale lembrar que ninguém cresce ou se desenvolve de forma igual. Quem aqui tem filhos, ou
preferencialmente mais de um filho, sabe do que eu estou falando. Eu tenho apenas uma filha. Mas eu nasci numa família com mais 2 irmãos, né? Eu tenho mais 2 irmãos. E cada um de nós é diferente um do outro, inclusive no seu crescimento e seu desenvolvimento. Né? Com crianças é muito fácil a gente ver essas questões. E às vezes, até na igreja a gente consegue perceber comportamentos e atitudes diferenciados. Irmãos, às vezes, que são chamados velhos de igreja, sabe aqueles irmãos fundadores? Né? Os membros fundadores, ou aquele recém-convertido, que há pouco tempo está aqui, mas já apresenta alguns comportamentos diferentes, de amadurecimento, comportamentos mais maduros. Então, as pessoas não crescem e se desenvolvem da mesma forma. E é nessa perspectiva de desenvolvimento que nós vamos falar sobre o crescimento, entende o que eu digo? Então, nós vamos falar sobre o crescimento, né, algumas marcas ou marcos do crescimento cristão. Eu levantei apenas 3 para a gente conversar, refletir nessa noite. E aí eu lanço uma pergunta a você, querido, querida irmã, querido irmão, você aí que está em casa, você se acha uma pessoa ou um cristão maduro? Você chegou a um certo nível de maturidade cristã? Eu falei que crescer não é fácil, se desenvolver não é fácil. Nós vamos ver alguns princípios que a palavra de Deus nos traz, para que tenhamos um crescimento cristão sadio. E aí eu convido você mais uma vez a abrir a palavra de Deus. Nós vamos agora passear pela palavra um pouquinho, que é o nosso maior prazer, né? Conhecermos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, de 12 a 15. Amém? Filipenses 3, de 12 a 15. Marque aí na sua Bíblia. Nós lá na igreja, né, temos aprendido com o nosso pastor a fazer assim alguns lembretes na nossa Bíblia, que é muito bacana. Eu aprendi e nunca mais parei de fazer. Toda vez que eu estou na igreja e ouço uma pregação, eu coloco a data e coloco o nome do irmão que está pregando e o tema da mensagem. Então, a nossa Bíblia ela vai se tornando, além de ser, né, a palavra de Deus para nós, um grande memorial daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, ano após ano. Né? E a gente não se esquece das palavras que foram ministradas. Então, a palavra de Deus lá em Filipenses diz o seguinte, versículo 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, diz o apóstolo Paulo. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Eu esqueço aquilo que vai ficando para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Vale lembrar que cada um de nós foi chamado para receber este mesmo prêmio, a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, e quando nós crescemos, nós precisamos esquecer muitas coisas do passado. Michele, mas eu não consigo esquecer tudo. Não dá para esquecer. Esquecer no sentido de não deixar que coisas que todos nós passamos, sofrimentos, decepções, às vezes traumas, dificuldades, não permitir que tudo isso afete o nosso desenvolvimento cristão. Queridos, se eu for perguntar a cada um de vocês aqui nessa noite, se há alguma coisa que poderia te fazer parar na vida cristã, com certeza você teria
várias situações, várias circunstâncias, assim como eu também tenho. Mas o apóstolo Paulo nos traz uma referência muito linda de como nós devemos lidar com questões do passado. É deixar para trás. É óbvio que aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, aquilo que é maravilhoso, tudo que é bom, que é perfeito e agradável vem do Senhor, disso nós nos apropriamos. Mas se não se encaixa nessa categoria, queridos, vamos esquecer. O cristão maduro, o cristão que tem maturidade no Senhor, que continua em crescimento, como Pedro nos fala lá na sua carta. Ele não se liga às coisas do passado, e isso é um exercício diário, queridos. Eu posso pensar por mim mesma, como eu disse, todos nós temos diversas questões que ficaram lá atrás, às vezes na infância, na adolescência, ou mesmo na fase adulta, nos relacionamentos, não é assim? E nós devemos esquecer no sentido de não dar a atenção para aquilo que pode nos fazer desviar do foco. O nosso alvo é o céu. Lembra que Pedro falou aqui? Esperem a Jesus Cristo. Esperem novos céus e nova terra. Aguardem, porque fiel é o que prometeu. Ele não tarda a sua promessa. Para isso nós devemos olhar para frente. Quando vier algum pensamento, querido, que venha atrapalhar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão na sua casa, com seus irmãos, na sua igreja, lance no mar do esquecimento. Senhor, eu estou lembrando disso aqui, mas eu rejeito essas lembranças, porque eu já sou curada, eu sou curado em nome do Senhor Jesus. Porque nada vai atrapalhar o cristão de chegar ao seu alvo, chegar à vida eterna. Nada disso pode nos atrapalhar. Então o apóstolo Paulo fala, vão em frente, progridam, não parem. Não fiquem olhando para trás. Olhem para o alvo, para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é nesses momentos que o Espírito Santo de Deus trabalha e nos faz lembrar da sua palavra, para que rejeitemos aquilo que não está fazendo bem para a nossa alma, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Picuinhas, ódios, raivas, rancores, falta de perdão, deixa para trás, meu querido. Jesus é muito maior do que tudo isso. O que nos espera é muito maior do que tudo isso. Então, quando vier esse pensamento, rejeite para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos crescer, vamos avançar no Senhor Jesus. Uma segunda coisa que nós podemos fazer para crescermos de forma saudável e irmos avante, rumo ao céu, é a gente se alimentar com um alimento sólido. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, lá em Hebreus, no capítulo 5, dos versículos 12 a 14. E aí, quando a gente vai ler, ver o contexto do capítulo 5, vemos que desde o capítulo 4, inclusive, há uma menção de Cristo como sendo o grande sacerdote eterno. E aí chega no versículo 11, nós vamos ler a partir do 11, então de 11 a 14, a seguinte referência: temos muito que dizer a respeito deste assunto. Que assunto? Está referindo à parte anterior, a este capítulo, que é a ideia de Jesus sendo o sumo sacerdote. Amém. Tudo bem? Desculpe, queridos, mas porque vocês custam entender as coisas, olha o que disse a palavra de Deus. É difícil de explicar para vocês. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus.
Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Versículo 13, quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou o que está errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, a palavra de Deus. A comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática sabem a diferença, sabem discernir, têm o discernimento entre o que é bom e entre o que é mal. E aí eu quero chegar até o capítulo 6, o versículo 1. Assim vamos em frente, corrobora o que Paulo fala lá em Filipenses. Vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Deixar para trás não é no sentido de ignorar, mas no sentido de avançar. Aprendemos as primeiras lições, ok, muito bom, então vamos para outras lições. É engraçado, queridos, que às vezes eu e meu marido conversamos sobre algumas questões do tipo, alguns irmãos, que lá na nossa igreja a gente às vezes chama de, sabe, os cristãos, florzinha, sabe o crente florzinha? O crente florzinha é aquele sensível, aquele que sempre precisa de uma visita, não que nós não precisamos de uma visita. Mas ele sempre precisa de uma visita. Ele sempre precisa de uma oração. Mas ele nunca ora por ninguém. Ele nunca visita ninguém. Ele está sempre precisando da visita e da oração. A palavra de Deus fala que ao tempo que nós já devíamos ser mestres, já devíamos estar ensinando. Às vezes, entendam o que eu estou querendo dizer, velhos de casa, com vários anos de conversão, ainda cometemos as mesmas práticas. Somos imaturos, não amadurecemos, não avançamos, não vamos à frente. Eu costumo dizer às irmãs na escola bíblica dominical, que a gente também trabalha com as irmãs lá na igreja, que é bom a gente avaliar. No último ano, eu avancei em quê na obra de Deus? Porque às vezes parece que tem gente que regride. O que fazia, desanimou, não faz mais. O que orava, desanimou, não ora mais. O que lia a Bíblia, desanimou, não lê mais. Ao invés de avançar, começa a retroceder. Vai no caminho inverso da maturidade espiritual, da maturidade cristã. E aí é bom então nós rememorarmos onde estávamos pelo menos há 2 anos atrás. O que eu estava fazendo, como estou hoje. Isso é tão utilizado no coach, nas questões de profissão, nas questões intelectuais, onde você quer chegar, você pode, você faz, você acontece. E do ponto de vista espiritual, como nós fazemos essa avaliação? Será que eu, Michele, sou uma cristã melhor? Ou fui uma cristã melhor no último ano? Ou continuo a mesma Michele lá de 20 anos atrás, quando eu era adolescente, era jovem? Em que avançamos, queridos? Então a palavra de Deus fala que nós devemos nos alimentar com alimento sólido. Crescer dá trabalho, às vezes faz sofrer, mas devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como nós lemos aqui. E o cristão maduro, como diz aqui em Hebreus, ele tem esse discernimento. O que é discernimento? É saber a diferença entre as coisas, ter a consciência dessa diferença. E para isso, nós precisamos saber o que é pecado, o que não é pecado, coisas simples que parecem ser tão claras, mas às vezes não são tão claras assim para alguns. Precisamos desenvolver esse discernimento. O que é pecado? O que na minha natureza humana me afasta ou quer me afastar de Deus? O que eu posso fazer com o meu potencial? Quais são as minhas qualidades? E
como eu posso utilizar essas qualidades para que o reino de Deus avance. Ter a consciência, inclusive, das próprias fraquezas, porque nós somos homens, mulheres frágeis. É lembrar a Deus que somos pó todos os dias. Não há como esquecer. E cada um de nós é tentado e engodado, como diz a palavra de Deus, pela sua própria concupiscência. Então, talvez, o que me tente, aquilo que me atrapalha, não seja a mesma coisa que atrapalha a Alexandra, por exemplo. Mas nós precisamos identificar na nossa natureza aquilo que quer nos afastar de Deus. Porque aí nós vamos estar aptos, vamos ter o discernimento para quê? Para vigiar mais naquela área, para orar mais em relação àquilo. Alguns, por exemplo, têm algumas tendências de pecado relacionada à imoralidade, à pornografia. Essas pessoas vão ter que tomar cuidado nessa área. Mesmo casadas, mesmo namorando, mesmo noivas, vão ter que tomar cuidado nessa área. Há fraquezas que são de descontrole, por exemplo, financeiro, de raiva. Tem gente que é super, intempestiva, tem aquele comportamento sanguíneo, que precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, mas a pessoa precisa ter consciência de que aquilo pode afastá-la de Deus. E é bom nós fazermos essa reflexão, quais são as minhas tendências de pecado. Por quê? Porque aí eu vou ser mais vigilante em relação a elas. E eu vou orar para que todos os dias nós coloquemos isso aos pés do Senhor Jesus. Senhor, essa aqui é a minha fraqueza, mas a minha fraqueza está subjugada ao Senhor. O Senhor venceu lá na cruz. E com o Senhor eu posso vencer em nome de Jesus. Então é importante que tenhamos discernimento. Peçamos isso ao Senhor. Senhor, dá-nos discernimento, visão espiritual. O cristão maduro, ele conhece a si mesmo. E eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque você sabe do que eu estou falando. Você sabe quais são as suas fragilidades, eu sei quais são as minhas. E a palavra de Deus nos adverte para que fujamos da aparência do mal, não é? É sempre engraçado a gente falar sobre isso, porque não fala para a gente fugir do mal, é da aparência do mal. Quando aquilo parecer, tiver aparência, você já foge. Porque você conhece, é autopercepção. Em administração existe uma competência, inclusive muito valorizada hoje em dia, que é a chamada competência intrapessoal. Algumas empresas até trabalham com umas etiquetas, uns botões, algumas coisas assim, hoje eu não estou bem, tipo assim, não fale comigo na empresa, vai trabalhar, olha, hoje eu não estou legal, só que eu não posso chegar e falar, gente, eu não estou legal, então, mas eu posso colocar uma etiquetinha amarela, por exemplo, na minha roupa, e aquela etiquetinha amarela identifica que eu não estou muito bem, não estou para muito papo naquele dia, e talvez isso evite diversas situações constrangedoras, inclusive até acidentes de trabalho, Então é importante que você se conheça em Jesus, certo? Esse discernimento só pode ser dado pelo próprio Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que trabalha esse discernimento nas nossas vidas. E uma terceira coisa, para nós terminarmos, não vou demorar. Então, a primeira, esquecer o passado e prosseguir. É um princípio bíblico. Segundo, alimentar-se com alimento sólido, crescer, avançar. E terceiro, e eu não posso dizer que é o mais importante, porque todos são igualmente importantes. Mas apenas um mais importante, andar como Cristo andou. No sentido de viver como Cristo viveu. É um grande desafio. Um grande desafio para nós que somos humanos, falhos e que temos essa natureza. Hoje estamos pensando de um jeito, na próxima semana talvez nem estejamos pensando desse mesmo jeito.
somos voláteis, somos influenciáveis, se não estivermos em Cristo. Então, Jesus Cristo é a referência do cristão maduro. Em todo o Evangelho, quando nós analisamos o comportamento do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, nós vemos um homem maduro. Um cristão maduro. Não era cristão porque ele não podia ser seguidor de si mesmo, né? Porque cristão é seguidor de Cristo. Mas era um homem de Deus, com comportamento, com uma vivência, com um discurso coerente com a vida cristã. É um desafio para nós. Mas por que Jesus era um homem desse porte? Primeiro porque ele era 100% Deus, 100% homem, mais 100% Deus. Segundo, porque ele praticava a palavra. Para sermos cristãos maduros, precisamos praticar a palavra. Abra aí, por favor, a palavra de Deus em Tiago. Está tudo pertinho aí no final do Novo Testamento, no capítulo 1. Versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem de Deus, plantada no coração de vocês, que pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta palavra, mas ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada e depois vai embora. E logo esquece a sua aparência. 25. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Então não devemos ser só ouvintes da palavra de Deus, temos que praticar esta palavra. E isso só é possível se estivermos cheios da presença de Deus. Para louvar a Deus, nós precisamos do próprio Deus. Para seguir a Deus, nós precisamos do próprio Deus. É Ele que nos ajuda a sermos praticantes da palavra. Como já dissemos, a nossa tendência de pecado é terrível. Então o Espírito Santo precisa e nos ajuda sempre nas situações para que coloquemos em prática o que a palavra de Deus diz para nós. Não devemos também ser carnais. Cristo não era um homem carnal. Cristo era um homem espiritual. 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 3. Nós vemos a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, e fala assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês, como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Atentem para isso. O apóstolo Paulo dizendo à igreja que estava em Corinto: não pude falar a vocês como as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã, como se fossem carnais. Tive de alimentá-los com leite, não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo, ou vivem como pessoas carnais. Então não podemos ser carnais. Estamos habitando este corpo, ele nos limita, ele tem suas vontades, mas com o Espírito Santo de Deus é possível que sejamos cristãos espirituais, que discernem bem todas as coisas, que sabem a diferença entre o certo e errado, como acabamos de ler na palavra de Deus. Jesus Cristo foi um exemplo de homem espiritual,
de homem de sabedoria, ele é a nossa referência. Podemos até admirar algumas pessoas neste mundo, alguns pastores, alguns líderes, mas a nossa exclusiva referência deve ser o Senhor Jesus Cristo. Ele sim é perfeito, os homens podem falhar, porque todos têm fraquezas. Filipenses 4, de 10 a 13, olha o que diz a palavra de Deus. Devemos ser fortes na fé. Essa passagem é muito conhecida, e é engraçado como muitas pessoas a interpretam, colocam no carro, colocam adesivos, né? Como eu tudo posso, eu posso fazer tudo em Deus que me fortalece, porque eu sou forte em Deus que me fortalece. E quando nós analisamos o contexto bíblico, nós vemos que não é bem assim que a coisa funciona. Vamos ver? Conferir? Filipenses 4, vou ler do 10 a 13, diz assim: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado, sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou quer tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou o famoso, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo era um cristão maduro. Ele era um homem forte na fé. O que ele estava querendo dizer aqui é que ele estava preparado para tudo. O cristão maduro, ele não fica esperando só bonanças. É engraçado como nós temos o hábito, né, de declarar, de profetizar, de trabalhar essa questão até na nossa mente, né? Não, nós somos mais do que vencedores. Sim, em Jesus somos mais do que vencedores. Mas em Cristo devemos estar preparados para passar, como Paulo afirma aqui, por toda e qualquer situação. Queridos, cristão adoece, cristão morre de Covid, cristão fica hospitalizado, cristão perde filho. O cristão maduro, ele precisa estar com a sua fé firmada no Senhor Jesus Cristo. Porque quando as circunstâncias da vida, as tribulações da vida, as dificuldades da vida se apresentarem para nós, nós vamos estar firmes. Vamos estar olhando para frente. Nós vamos estar nos alimentando com o alimento sólido que é a palavra de Deus. As coisas também acontecem com os cristãos. Se não fosse assim, Paulo não teria sofrido naufrágio, açoites, prisões. Se não fosse assim, Jó não teria perdido seus filhos, sua casa, sua fazenda. Então nós devemos entender que Deus está no controle da nossa vida, e o cristão maduro, ele tem essa consciência. Deus está no controle. Assim como Jó afirmou, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificar ao Senhor em toda e qualquer situação. Crescer não é fácil. Se desenvolver não é fácil. O apóstolo Pedro continua dizendo para nós, por meio da palavra de Deus, apesar de tudo, continuem a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E eu gostaria de fazer um rápido checklist com vocês. Todo mundo aí conhece o que é um checklist? É chamada lista de verificação, né? É para a gente ver
Qual é o nível de maturidade que nós adquirimos nos últimos 2 anos, por exemplo? Vou passar apenas uma pequena referência para que a gente possa analisar qual é o nosso nível de maturidade ou quanto estamos crescendo na vida cristã, até o dia de Cristo. Uma perguntinha, você responda para si mesmo, você também que está em casa, faça essa reflexão. Você está mais sensível à voz de Deus agora do que em relação a 1 ano atrás, 2 anos atrás? Você é capaz de demonstrar mais amor pelo seu irmão, pelo seu próximo, atualmente, mais do que há 2 anos, 1 ano atrás? Você consegue enxergar mais o outro? Você está mais consciente dos seus pecados na sua vida agora? Lembra do que eu falei de fazer essa análise, essa autopercepção? Isso aqui dói no coração. Você tem mais condições de perdoar uma pessoa que o ofendeu ou que a ofendeu do que há 1 ano atrás? Ou continua dizendo, não consigo, eu cresci assim, eu sou assim, Deus me fez assim, ou Deus me permitiu que eu seja assim? Crescer às vezes dói. Você consegue se controlar mais agora? Apoiado nos ensinamentos da palavra de Deus do que há 1 ano, 2 anos atrás? Ou continuamos a ser intempestivos da mesma forma? Você tem mais fome e mais sede de Deus agora do que há 1 ano, 2 anos atrás? Você se preocupa mais com as necessidades físicas e espirituais dos outros, mais agora do que antes? Você consegue enxergar outra pessoa? Você consegue enxergar o seu irmão que às vezes não está vindo para a igreja? Você consegue identificar que às vezes dentro da sua própria família pessoas que precisam de você? Você está mais preocupado com a igreja e com o reino de Deus agora do que antes? São algumas perguntas que servem como termômetro para nós. Queridos, é necessário fazer essa análise e saber que somente em Deus, somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo de Deus, é que podemos crescer de forma saudável. Nos alimentando com o alimento sólido da palavra, buscando as coisas que são do alto. Deixando para trás aquilo que nos atrapalha, que não agrega em nada nas nossas vidas. E usando sempre como referência, tendo como referência, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. São apenas alguns dos princípios bíblicos. A palavra de Deus é inesgotável. E que o Senhor nos ajude a crescer, a amadurecer, a sermos melhores cristãos. Isso envolve ser melhor mãe, ser melhor pai, ser melhor pastor, ser melhor filho, ser melhor irmão de igreja. Precisamos avançar, nós estamos aqui no estágio do céu. Deus está trabalhando em nós, nos preparando para chegar à vida eterna. Você crê assim, meu querido? Feche os seus olhos. Você que está também na sua casa, faça essa reflexão, feche os seus olhos. E seja sincero com o Senhor. Senhor, não avancei tanto assim não. Poderia ter avançado mais. Mas estou aqui disposto a crescer. Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Ó Deus, nesta noite o Senhor ministrou por meio da Tua palavra, porque a
tua palavra que fala e que é a verdade. Senhor, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue a nos limpar pela tua palavra. Continue, ó Deus, a nos amadurecer. Nós queremos, ó Deus, crescer, queremos avançar, ó Deus, não para o mundo, mas para o teu reino. Queremos que o teu reino avance, queremos que mais vidas, ó Deus, tenham o Senhor como Salvador de suas vidas. Senhor, ajuda-nos, sozinhos nós não conseguimos. Senhor, eu não consigo sozinha. Mas, ó Deus, se tão somente o Senhor estiver conosco, poderemos ser melhores, ó Deus, para as nossas casas, para as nossas igrejas, para o teu reino, Senhor. Nos capacita, nos ajuda, Senhor, nos dê discernimento espiritual. Completa, Senhor, aquilo que nós precisamos dos nossos corações e ajuda-nos, ó Deus, a avançar rumo aos céus, porque o nosso coração anseia estar com o Senhor, o nosso coração anseia, ó Deus, estar na tua presença. Deus, seja conosco, com cada um de nós. Capacita-nos, Senhor, para que sejamos pessoas melhores, funcionários melhores, trabalhadores melhores, mães melhores, filhos melhores, irmãos melhores, ovelhas melhores. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, pois somente pelo Espírito Santo de Deus é que nós podemos conseguir. Obrigada por essa noite, ó Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem ministrado e falado, Senhor, aos nossos corações e continua a trabalhar em nós, porque nós queremos estar contigo, Senhor. Prepara cada dia a nossa alma, os nossos corações, os nossos sentimentos, para estar mais próximos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.